claro, no sentido figurado. Eu sempre digo pra galera que uma coisa na educação que a gente fala muito é tempo de contato. Sem tempo de contato com a matéria, não dá pra aprender. Mesmo que eu tenha entendido no dia, sabe? Tu até acertou o exercíciozinho único da sala de aula lá que a gente fez. Só que passou 2, 3 semanas, tu não viu mais a matéria. Essa falta de tempo de contato faz a gente se esquecer. É quase na hora que aparece o exercício. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Certo? Eu cansei de sentir isso na minha vida, de aprender e desaprender a mesma coisa várias vezes, né? Até que ela se solidifique. Muitas coisas tu vai lembrar só até o vestibular mesmo, mas um tempo de contato mínimo com a matéria é necessário. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, só para te mostrar como é que a gente age. Fazer mais um comentário sobre o princípio de Huygens, que vai explicar algum fenômeno que vai ser dito aqui no volume 6. Eu já até expliquei, né? Mas nós vamos falar mais profundamente no volume 6. Só dá uma olhadinha na equação do... Vocês têm o volume 5 aí? Tá, então, para quem não tem o volume 5, a equação que tem na apostila, ela não é essa, tá? Ela não é essa. Ela tem uma pequena modificação. Está Tzinho menos Tzão, Tzinho sobre Tzão menos X sobre lambda. Tá trocado isso aqui, beleza? O nome daquela aula que eu deduzi essa equação era, né? Esta equação tem o nome de equação da onda unidimensional progressiva. Unidimensional porque eu só estou preocupado com a propagação em uma única direção. Progressiva porque eu estou dizendo que ela está indo para frente no meu eixo X. Se eu troquei esses caras de posição, adivinha o que mudou? A direção. Agora ficou uma onda retrógrada, está indo para trás, beleza? Olha, eu vi uma vez os caras pegaram o pé isso nas questões vestibulares que eu trabalhei ao longo da minha vida, eu vi o cara fazer essa pegadinha, entendeu? Perguntar se a onda ia para frente ou para trás. Então a dica é essa. Se ficar a posição natural, T menos Tzão, T sobre Tzão menos X sobre lambda, progressiva. Se trocou a posição, é a pegadinha, retrógrada. A velocidade da onda fica negativa. Nada demais, né? Nada demais. Então, eu troquei que eu ia perguntar, se vocês tivessem com o volume na mão, todos, eu ia perguntar se alguém percebia uma diferença entre as equações. A equação original era essa aqui, ó. E essa aí foi deduzida para uma onda que ia para a direita, né? E o nosso eixo X é positivo para a direita, concorda comigo? Sim. Se a minha onda vier da direita para a esquerda, e eu quiser uma equação para ela, eu só vou precisar inverter isso. Porque de certa forma, quando eu inverto isso, eu inverto o sinal desses elementos, concorda comigo? Certo? Aquele atraso que era menos, né? Beleza? Ele vai vir para frente positivo, né? Concorda? Nada demais, né? Ô galerinha, tu lembra dos nomes? Amplitude. Aquele ali é tempo, aquele Tzinho. Tzão é outra coisa. Quase. Tem a ver, período, é o tempo que a onda demora para completar uma oscilação. Lambda, o que é o lambda mesmo da onda? Comprimento de onda, de crista até crista, ou de vale até vale, ou um tiozinho completo, né? Certo? Uma ondinha completa. É isso aí. Isso aqui, fase inicial, beleza. Se a gente tem conhecimento do nome dos elementos, por mais que a equação seja feia, usar ela não é difícil, eu vou te provar mais uma vez. E o princípio de Huygens, ou o que tu quiser, é aquele que diz que cada frente de onda funciona como uma fonte de novas ondas. Eu cheguei a falar dele para vocês? Vocês lembram de eu falando dele para vocês ou não, nessa sala eu não falei? Não falei? Se eu não falei, se eu falei, eu não vai lembrar agora, porque ele é bem simples de começar a compreender. Imagina uma piscina, eu produzo ondas, que eu posso representar como crista e vale. Crista e vale. Se eu coloco uma barreira nessa piscina para tentar interromper parcialmente a onda, ou seja, ó, eu bloqueei aqui essa parte da piscina, mas a água continua aqui normal, ó. O que de repente um leigo esperaria sem estudar o fenômeno ou sem ver o fenômeno acontecer, é que a onda só passaria reto por aquela fresta. Mas não. O que a gente percebe na prática é que a onda consegue contornar o obstáculo e se espalha por toda a piscina mais uma vez, ó, em todas as direções depois de passar pelo obstáculo. Esse fenômeno é chamado difração. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Por exemplo,
Se eu falo aqui de fora com vocês, se eu usar um pouco mais da potência sonora, vocês me escutam, né? Sim. Escutam alguma coisa? Sim. Beleza. Como é que pode, né, cara? Cara, a tia quase infartou ali. Eu saí falando, eu levantou essa acredita, sabe? Ó, por que a onda chegou até vocês? O ar saculejante, quando passou pela porta, ele não foi só reto. Ele conseguiu fazer a curva ali e atingir a galera daqui. Esse é um exemplo de difração. Esse é um exemplo de difração, é quando uma onda contorna um obstáculo. Mas a luz não é uma onda? A luz é uma onda, né? Por que quando a gente abre a porta do quarto escuro, a gente vê a luz passando em linha reta? Por que será que a luz não difrata também? É que na verdade, cara, olha só que interessante. O quanto uma onda difrata tem a ver com o comprimento de onda dela. E tem a ver com o tamanho da fresta do obstáculo que eu tenho que atravessar. Então tu vê, o comprimento de onda do som vai lá de 30 centímetros a vários metros. Ou seja, o som tem a capacidade de contornar obstáculos entre essas dimensões. A porta tinha os seus 1 metro quase de largura, certo? Então o som conseguiu contornar. Só que o comprimento de onda da luz, ele é da casa de micrômetro, nanômetro, é minúsculo. Quer dizer que a luz só vai conseguir contornar exatamente frestinhas minúsculas, como nós vamos ver já no próximo volume. Mas tu vê, cara, a luz ela consegue contornar obstáculos, desde que sejam obstáculos minúsculos. E pasmem, isso está acontecendo agora no teu olho. Quando tu mexe teu olho assim para uma superfície branca com uma parede, tu consegue ver umas pequenas deformidades na visão, umas manchinhas mínimas que se mexem junto com o teu olho, umas manchinhas escuras, certo? Essas manchinhas aí são pequenas imperfeições no teu humor vítreo, dentro do teu globo ocular. Quando a luz, que é nanométrica, vai passar por ali, ela dá uma desviadinha naquela imperfeição, gerando essas deformidadezinhas na nossa visão, que 90% das pessoas têm. Certo? Então isso é um exemplo de difração da luz. Como é que a luz difrata nesse defeitinho do teu olho e não difrata na porta? Porque os obstáculos têm tamanhos diferentes. Para que ocorra a difração, o comprimento do obstáculo tem que ser comparado com o comprimento de onda. Quando são parecidos, a difração ocorre grandemente. Quando são muito diferentes, a difração não vai ser perceptível. Quer dizer que esse tamanho, galera, ó, tem que ser parecido com esse, ó. Concorda comigo? Para eu poder observar numa piscina essa brincadeira, se tu quiser fazer no verão. Beleza? Então, difração. O fenômeno ele já era conhecido. A galera já sabia, olha, onda pode difratar, onda pode contornar obstáculos. Só que o pessoal não conseguia explicar por quê. Aí o Huygens chegou com uma explicação que o pessoal se satisfez. O Huygens disse o seguinte, ó, quando a água levanta aqui, ó, quando a água vai baixar, aquela energia potencial gravitacional vai se espalhar em todas as direções. Isso já acontecia, o cara dizia. Por exemplo, ó, essa frente de onda aqui, quando ela era a primeira onda, ela já estava emitindo energia para lá e para lá, para todos os lados na mesma velocidade. Esse ponto também, ó, emitia energia para lá e para lá, para todos os pontos na mesma velocidade. Só que as frentes das novas ondas coincidem, ó, por isso que eu não percebo a onda se espalhando para todos os lados, já que tem frentes de onda em todos os lados. Quando eu bloqueio essas frentes de ondas laterais e só resta essa, ela continua espalhando energia para todos os lados. E como não tem a amiga dela para ajudar ela em manter a onda reta, essa parte lateral demora um pouco mais, curvando a frente de onda. Essa região emite ondinhas para todos os lados. Essa região emite ondinha para todos os lados. Só que essas ondinhas agora estão se encontrando lá na frente. Então tu vê, cada frente de onda, ao saculejar, emite onda para todos os lados. É uma fonte de novas ondas. É só isso que a gente precisa para o ensino médio. Lembrar que cada frente de onda é uma fonte de novas ondas, que emite onda para todas as direções. É o que explica o fenômeno da difração. Esse princípio de que cada frente de onda é uma fonte de ondas, uma fonte de novas ondas, que emite ondas em todas as direções, essa ideia é chamada de princípio de Huygens. E
fazer um exercíciozinho aqui então, para começar o volume 6. O volume 6, cara, é só a continuação natural de fenômenos ondulatórios, só que light. Fica tranquilo. Só vai dar uma pimentadinha de novo no finalzinho, mais uma vez. Olha só, lá na Física B, UFSC, ela, página 47, exercício 52. Claro, né, cara, que depois de uma aula sobre equação da onda, tu tem lá a tua apostila, vou fazer UFSC no final do ano, folheou, achou da UFSC, não pode perdoar, né? A equação de uma onda senoidal, propagando-se ao longo do eixo X, é dada por y igual 0,005 cosseno de π sobre 10x menos π sobre 40 vezes t. Pô, copiei errado a minha equação, cara. Né? Minha equação ali, tá faltando alguma coisa, não tá? Obrigado, amigo. Confere lá. Falta ou não falta um 2π ali? Faltava um 2π, não faltava? Concorda comigo? Tu ganha essa equação, concordas? Na UFSC, sempre quando eu falo isso, tu ganha alguma coisa, estou pensando na UFSC, né? Certo? Estou pensando na UFSC. Eu não posso, se tu me perguntar, professor, o UDESC, quais fórmulas aparecem? Putz, eu vou ter que olhar porque cada ano muda. A da UFSC muda uma ou outra, mas eu tenho uma cara, né? Na minha mente está lá o formulário da UFSC já. Das 50 e poucas fórmulas eu te garantiria 40, digamos. Das outras universidades eu não garanto, certo? Então, ó, a UFSC, ela te fornece a equaçãozinha para não brincar. Por que todo professor é assim, só o UFSC que brincar? Cara, é porque na verdade é o seguinte, na nossa mente, o cara que passa na UFSC, ele dá risada em qualquer outro vestibular. Palavra de honra, palavra de honra. O vestibular da UFSC é tão mais completinho que ele se sairia muito tranquilo nas outras. Mas eu te confesso, cara, se o cara tá lá com o cacuete de fazer somatório, ele tem que aprender o cacuete de fazer ABCD. Tem um cacuetezinho diferente na hora de tu escolher, na hora de tu arriscar, entendeu? Então eu concordo contigo. Pô, eu vou fazer um mais competitivo, né, em outro sistema, ABCD. Então eu tenho que dar uma preferenciazinha e pensar, né? A estratégia de arriscar ali é diferente. Outra, né, cara, com ABCD, porra, fodeu, não tô conseguindo. Tu pode ir pegando as respostas e testando, né, cara? Esse é o clássico, né? Se sobrou tempo, pô, né? Então um monte de questãozinha de matemática dá pra matar mais fácil, tal. Tem umas técnicas legais. Ele deu a equação e deu o original. Primeira coisa, cara, bate o olho, tem uma diferença gritante daqui pra cá, ó. Tá vendo esse 2π que eu tinha esquecido de colocar na fórmula? Ele não está em evidência aqui, né? Ele foi multiplicado, tá vendo? É isso que deixa esse tipo de questão difícil. Esse tipo de situação é o mais perigoso, eu acho que pode acontecer pra ti. Ele não deixar a fórmula já de bonitinha, com 2π aqui fora, né? Que é só bater o olho e responder, que nem eu fiz na primeira aula, lembra? Que era só olhar e, isso é isso, isso é aquilo, acabou. Essa não, ele deu uma embrulhadinha ali pra ver, será que a galera tá atenta? Ou será que vão cair nessa pegadinha? No sistema internacional, o que é isso? O que é sistema internacional, galera? O sistema internacional é um sistema criado pelos cientistas para padronizar as unidades do mundo. Mas tu pode só me responder pelo menos algumas unidades do sistema. Metro, segundo, quilograma, também abreviado por MKS, certo? Sistema internacional ou MKS, metro, quilograma, segundo. Show de bola. A amplitude da onda é 0,005 metros, é a 0,1. Não dá nem para acreditar, cara. É isso, ó. Basicamente é isso. Fora a pegadinha do 2π, é isso o exercício. 0,2. O comprimento de onda desta onda é 10 metros. Tu vê, ó. Se eu quisesse achar o comprimento de onda, eu teria que multiplicar por 2π aqui, tu concorda comigo? Ficaria como? 2πx, obrigado, sobre lambda. E aqui eu tenho o quê? Peraí, tu viu que ele mudou a posição? Ele mudou a posição. O que significa ter mudado a posição? Cara, olha só. Foi justamente a UFSC que, né,
começou com essa moda de tentar pegar a galera na posição dos argumentos ali. Então eu tenho que comparar com isso aqui, né, galera? Concorda comigo? Com π sobre 10x. O x vai ser eliminado de um lado e do outro, o π vai ser eliminado de um lado e do outro, e se eu fizer a multiplicação cruzada, dá lambda igual a 20 metros. Concorda comigo? Tu vê, ó, se o cara não percebe que o 2π não foi multiplicado, ele diz que é 10, ó. Concorda comigo? Então essa foi a sacanagem ali. Ele ter colocado já o 2π embutido nos números. Tem uma técnica, uma dica que a galera dá, que é o seguinte, ó. Se tu vê que o 2π não está em evidência, coloque em evidência antes de começar a resolver a conta. Que aí já vai ficar tudo na tua cara. Certo? Como é que eu colocaria o 2π em evidência aqui, galera? Ficaria 2π que multiplica x sobre 20, que aí simplifica dá 10, né, galera? Menos t sobre 80, que aí simplifica por 2, né, dá 40. Tudo bem para vocês? Então tu vê, colocar o 2π em evidência nesse caso, aí acabou, né? Tu bate o olho, ó, lambda, 20, que tá ali, ó. Certo? Concorda comigo? Show de bola. Então foi verdadeiro ou falso? Falsa. Bobão. 04. O sentido de propagação da onda é do eixo positivo. Só se não tivesse trocado aqui, né? Só se não tivesse trocado. Ui. 08. O período da onda é de 40 segundos. Ó, a mãe vai bem? A mãe? Falso. 16. A velocidade da onda é 0,25 metros por segundo. Velocidade é, veja o que uma lambda faz. Lembra? Qual é o lambda? 20. Putz, mas eu não tenho a frequência. A frequência é o período. Ao invés do período? E isso é 1 sobre o período, né? E quanto é o período? 80. Concordam? Embaixo do tzinho, né? O tzão, né? É 80. Então, em vez de multiplicar, eu vou multiplicar por 1 sobre 80, beleza? Corto os zerinhos. 1 quarto é 0,25 metros por segundo. Quanto que ele disse? 0,25. Então tá certo. E 32. A velocidade angular da onda é... Velocidade angular. Velocidade angular é... Velocidade angular, a onda gira. Tem uma com um fio ali. Isso, a gente é mais chique chamar de pulsação, né? Certo? Mas tudo bem, é o ômegazinho, né? É o ômegazinho. Ele foi até querido em falar em velocidade angular, que aí o cara vai lá no formulário e lembra que velocidade angular é 2π sobre tzão, ou 2π vezes f, né? Velocidade angular é igual a 2π, o período deu quanto? 80, né? 80, né? Porque a frequência é 1 sobre 80, certo? Então, simplificando, dá π sobre 40 radianos por segundo. O que ele disse? Ah, é a mesma coisa, né? 1 sobre 4 é 0,25, 1 sobre 40 é 0,025. Então, verdadeiro também. Ele foi querido quando ele chamou de velocidade angular. Não que não aconteça, entendeu? Mas no vestibular, cara, né? Qual é a pulsação da onda, que é um nome menos comum, certo? Dá um pouco mais de confusão. Então, ficamos com 48, 49. Que beleza. Show de bola, ó. Então, eu diria que isso aí é o mais chatinho que tu pode enfrentar. Fala sério, cara, se tu treinar um pouco isso aí, bicho, não tem o que ver, né? Mas conseguir superar essa. Tá 50? Tá dizendo que qual é verdadeira? 4. Que é do sentido da onda? É. Então, peraí. Olhem no... Peraí, eu tô com a... Olhem, não, eu olho. Deixa eu ver uma coisa. Só se eu copiei a equação. Eu copiei não, né? Coloquei a equação errada no começo. É possível? Erro direto. Essa equação que eu deduzi na aula passada, ela tem essa cara aqui, né? Sim. Concorda comigo? E aí, tá igual? Não, né? Concordas que mudou o sinal desse sujeito aqui? Sim. Era aquele sinal que definia se a onda estava atrasada ou adiantada, não era? Se trocou esse sinal, trocou a direção onde a onda se propaga. Concorda comigo? Certo? Não, então eu estou seguro. A 04, mas vale a pena dar uma conferida depois na UFSC lá, vale a pena dar uma conferida. Certo? Eu vou trazer a resposta para vocês, mas eu mantenho a minha posição. O sentido de propagação da onda é o eixo x positivo. Não. Eu deduzi a equação para o sentido positivo. Como o sinal do atraso está trocado,
seria o sentido negativo. Então eu mantenho o 0,4 errado, certo? Mas de qualquer forma, vou olhar, certo? Me autoproclamo o rei do erro. Ô galerinha, olha lá, 54 vale a pena tentar fazer depois, parecidinha. A 50, ó, pra te familiarizar. Qual é a fase inicial lá na 50? Fase inicial, questão 50, π sobre 2, é só olhar, né, o terminho que está solto lá. E já era, meu querido, agora vamos migrar, porque na verdade é só continuação natural, vamos migrar para o volume 6.